Bom dia, meninos. Na aula de hoje a gente vai trabalhar física e dentro de física nós vamos estar trabalhando a segunda lei de Newton. Tá? Nós já vimos a primeira lei de Newton. Agora eu vou passar um slide para vocês falando sobre a segunda lei de Newton. E no final do slide vai ter alguns exercícios que eu quero que vocês resolvam e me encaminhem ainda hoje, tá? Vou fazer também um exercício para vocês ver como que é aplicada essa segunda lei de Newton, tá? Vocês também vão ver que dentro das três leis de Newton, essa é a única que possui uma fórmula, tá? Vamos lá, para a gente ver como que se aplica essa segunda lei de Newton. Dentro do slide aqui, nós vamos iniciar com uma definição, né? Como que a gente poderia definir a segunda lei de Newton? A segunda lei de Newton diz que a força resultante que age sobre um corpo deve ser igual ao produto da massa do corpo por sua aceleração. De acordo com a segunda lei de Newton, a força resultante que atua sobre um corpo é proporcional ao produto da massa pela aceleração por ele adquirido. Nós vamos ver direitinho como que funciona essa segunda lei de Newton. Aqui a gente tem só uma explanação de que seria a segunda lei de Newton, né, que eu tenho aqui a força, que é igual ao produto da massa pela aceleração, mas a gente vai ver direitinho como que isso funciona, tá certo? Vamos lá. Aqui no segundo slide, a gente vai ver que a segunda lei de Newton nos mostra a relação de força e aceleração. Nós vamos ver qual que é a relação existente entre a força e a aceleração. Sempre que existe aceleração, existe a aplicação de uma força sobre o objeto. Pensa bem, pessoal. Vamos pensar aqui no caso de um automóvel. O automóvel ele possui uma massa e ele vai ter uma força que vai fazer com que ele se locomova. Que força é essa? Já pensaram nisso? Qual é a força que faz aquele automóvel se locomover? É necessário uma força para poder fazer com que essa massa saia do lugar, tá certo? Então, dentro da segunda lei de Newton, ela mostra isso para a gente, que existe essa relação entre força e aceleração, ok? Não há uma lei de Newton mais importante que a outra. A segunda lei de Newton é conhecida como princípio fundamental da dinâmica. Isso, gente, se dá pelo fato de ser aplicada em diversas situações. Então, essa segunda lei de Newton, ela dá para ser aplicada em diversas situações. Por isso que ela recebe esse nome, princípio fundamental da dinâmica. E por ser a única lei de Newton que possui uma equação, como eu já tinha falado, uma fórmula matemática, tá? Então, olha só, qual que é a fórmula matemática? Nós temos aqui, ó, força resultante, aqui, ó, força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Força é igual ao produto da massa do objeto pela aceleração, tá? Multiplicado pela aceleração. Então, essa aqui, gente, é a fórmula que nós vamos utilizar para resolver nossas atividades. Esta fórmula, ela representa, tá? Essa fórmula, ela representa a segunda lei de Newton. Voltando aqui, ó, a segunda lei de Newton diz que a força resultante, vocês olham lá, Fr é igual, né, que age sobre um corpo, deve ser igual ao produto da massa do corpo por sua aceleração, tá certo? Então tá aqui, ó, a força resultante é igual ao produto da massa pela aceleração. Agora atenção, só existe força se existir aceleração. A massa do objeto está representando a inércia, pois a massa é a medida quantitativa da inércia.
tá certo? Um corpo ele possui uma massa e aí nós temos a inércia, tá? Que está lá na primeira lei de Newton. Então, olha só, para a gente trabalhar com força resultante, ela precisa de uma unidade. E a unidade que a gente trabalha é newtons, tá? Justamente homenageando Newton pela descoberta, né, dessa segunda lei de Newton, que nos traz essa fórmula. Então, esse N é newtons, tá? Força resultante, a sua unidade é newtons. Sempre que a gente trabalhar com força resultante na massa e aceleração, essa massa tem que estar em quilograma e essa aceleração tem que estar em metros por segundo ao quadrado. Pessoal, isso aqui é pela unidade internacional de medida. Pela unidade internacional de medida, a gente trabalha com quilograma, metros por segundo ao quadrado, tá certo? Sempre que nós tivermos um exercício, se aparecer em tonelada, se aparecer em grama, temos que estar convertendo esses valores para quilograma. Se a aceleração se não for nos dada aceleração, nós temos que estar encontrando essa aceleração. Nós vamos ver isso aí também em algumas atividades, tá certo? Então vamos lá. Outra força muito importante é a força peso. A força peso é a força de atração exercida pela gravidade. O peso de um corpo é calculado pelo produto entre sua massa e a aceleração gravitacional. Tá certo? Olha aqui a fórmula, ó. Peso, que é igual a massa vezes a gravidade. Observa que é muito similar à força resultante, que é igual a massa vezes a aceleração. Nesse caso aqui eu tenho peso, que é igual a massa vezes a força gravitacional. Novamente, o peso também é dado em newtons, a massa em quilograma e G, que é a nossa gravidade, em metros por segundo ao quadrado. E só lembrando a vocês, sempre que for dado um exercício e nesse exercício não tiver dado a gravidade, você pegou um exercício, está pedindo peso, está pedindo alguma coisa que você vai ter que usar a gravidade e você observa lá que não existe o valor da gravidade, você vai usar 10 metros por segundo, tá? Você pode utilizar 10 metros por segundo, tá? Agora, se a gravidade for dada, aí sim você vai ter que trabalhar com 9,98 metros por segundo ao quadrado, tá certo? Caso contrário, você pode usar 10 metros por segundo, tá certo? Voltando aqui. Então, gente, vamos aqui ao primeiro exercício. No intervalo de tempo de 30 segundos, uma lancha de massa 120 mil quilograma é acelerada a partir do repouso até a velocidade de 15 metros por segundo. A força resultante média em newtons que atua sobre a lancha nesse intervalo de tempo foi 15 mil newtons, 30 mil newtons, 60 mil newtons, 90 mil newtons ou 120 mil newtons. Pessoal, lembra o seguinte, que antes de começar um exercício como esse, eu aconselho vocês a estar pegando essas informações, anotando e depois verificar o que você precisa para chegar na resposta. Então, olha, as informações que eu tenho é a seguinte. Eu tenho que a massa dessa lancha é de 120 mil quilogramas. A velocidade, né, nesse intervalo de tempo foi de 15 metros por segundo. O tempo que ela chegou nessa velocidade foi de 30 segundos. O tempo que ela levou para chegar nessa velocidade foi de 30 segundos. Agora eu não tenho aceleração aqui. Observa? Olha só, nós estamos trabalhando com a segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton fala que a força resultante é igual ao produto da massa vezes a aceleração.
eu não tenho nem a força, que é justamente o que eu estou procurando, tá? Aqui, ó. Força é o que eu estou procurando. E eu não tenho aceleração. Ora, mas se a gente for recordar lá no que a gente já viu, como que eu calculo a aceleração? Então, o primeiro passo, eu vou calcular a aceleração. Eu tenho todas as informações necessárias para achar a aceleração. Então, olha só, a fórmula para achar a aceleração é aceleração, que é igual a variação da velocidade dividido pela variação do tempo. Esse delta é a variação. Mas olha só, como a lancha ela parte do repouso, né? Olha só aqui, ó. Aqui fala para nós, a lancha ela partiu do repouso. Então, quando ela partiu do repouso, a velocidade inicial dela era zero. Essa aqui é a nossa velocidade final. Então, nós já temos que 15 menos 0 é 15. Então, eu já tenho a velocidade aqui, ó. Tá aqui, ó, a velocidade é 15. E o tempo do mesmo jeito. O tempo inicial era 0, o tempo final era 30. Então, eu tenho aqui 30. Então, para mim continuar aqui, eu tenho aceleração, que é igual. Olha só, velocidade. Tá aqui, ó, 15. Tempo. Tá aqui, ó, 30. Lembra que se eu estou trabalhando com metros por segundo, então meu tempo tem que estar em segundos. E está certinho, não preciso fazer nenhum ajuste. Então, quanto que vai dar a minha aceleração? Minha aceleração vai ser igual a 0,5 metros por segundo ao quadrado. Lembrando que dentro da Unidade Internacional de Medidas, a aceleração é dada por metros por segundo ao quadrado. Então, nós já temos a massa e agora nós temos a aceleração. O nosso passo agora é calcular quem? A força resultante da lancha, tá? A força média que fez com que a lancha chegasse a essa velocidade, tá? Que a força que fez com que a lancha se deslocasse, saísse do lugar, né? Então, como que a gente calcula? Através da fórmula. Força resultante que é igual a massa vezes a aceleração. Então, vamos aplicar aqui, ó. A massa é 120 mil e a aceleração 0,5. Fazendo o produto entre a massa e a aceleração, nós vamos ter que a força resultante é igual a 60 mil newtons. Letra C, tá? Então, pessoal, esse aqui é os exercícios que eu quero que vocês façam. Dê uma pausa no vídeo, tá? Faça esses exercícios, sendo que, só para tirar uma dúvida aqui do exercício 6, quando você estiver resolvendo aqui, ó, aqui é o seguinte, um corpo de massa M é submetido a uma força resultante de módulo F, adquirindo aceleração A. Então, esse A aqui, ó, é de aceleração. A força resultante que se deve aplicar a um corpo de massa M dividido por 2, tá? Aqui é M dividido por 2, para que ele adquira a aceleração de 4 vezes a aceleração, deve ter módulo força dividido por 2, força 2 vezes a força, 4 vezes a força, 8 vezes a força. Meninos, é só jogar na fórmula. Essa é a massa, essa é a aceleração. Você vai resolver, você vai achar uma dessas opções, tá certo? Então, só corrigindo algo que eu disse lá no início estava errado. A aceleração gravitacional da Terra é 9,8. Eu tinha falado lá 9,98. É 9,8 metros por segundo ao quadrado. Sempre que o exercício der, você utiliza esse. Mas quando o exercício não der, você pode usar 10, tá certo? Se caso você pegar um exercício e no exercício ele não falar qual que é a gravidade, pode ser utilizado 10, tá certo? Então, dê um pause na videoaula, copie os exercícios, resolva e me encaminhe, tá certo? Qualquer dúvida, entre em contato pelo WhatsApp, lá no particular, e solicite aí para mim que eu tirar dúvidas para vocês, tá ok?
Então tenha uma boa aula, boa atividade, faça os exercícios e me encaminhe. Até mais, pessoal.